Edilson, seu professor de filosofia. Seja bem-vindo a mais uma aula. O assunto a tratarmos hoje será sobre a teoria do conhecimento e da verdade. Historicamente, o ser humano sempre buscou a verdade. Como vimos em aulas anteriores, o homem deixou de acreditar em mitos e religiões para se apegar ao uso da razão. O desejo de comprovar a verdade dos fatos e de distinguir o verdadeiro do falso. A questão da verdade e do conhecimento é provavelmente o problema mais antigo da filosofia. A construção da filosofia na antiguidade provocou um afastamento gradual das tradições em que heróis e valores são questionados. Ao falar do conhecimento, usamos bastante o termo problema. Essa expressão vem do grego e significa literalmente obstáculo, aquilo que está lançado, aquilo que é saliente. Para que o estudo de qualquer tema seja profundo, é sempre útil saber a problemática, aquilo que se quer investigar. De acordo com o professor Franklin Leopoldo e Silva, os principais problemas que a teoria do conhecimento trazem são as fontes, os processos que fazem com que os dados se transformem em afirmações acerca de algo, a forma de descrever a atividade pensante do sujeito frente ao objeto do conhecimento, o campo do que pode ser conhecido segundo as regras da verdade. Um dos problemas tratados na teoria do conhecimento é a relação entre a sensação, crença e conhecimento. A sensação é o nível em que o nosso contato com o mundo é puramente físico ou emocional. A crença é um estado mental, uma representação de um determinado estado das coisas. O conhecimento é a capacidade de justificarmos e validarmos nossa sentença sobre as coisas. O filósofo Protágoras, que viveu entre 490 a 420 a.C., defendia que para cada tema havia um argumento a favor e outro contra, e que se poderia fazer do argumento mais fraco ou mais forte, ou seja, o indivíduo é a medida. Já o filósofo Platão escreveu que os homens estão ligados desde o nascimento às sensações primitivas e vivem rodeados por imagens dos objetos existentes. Para Platão, poucos alcançam o verdadeiro conhecimento. Para se chegar ao conhecimento, é fundamental a ligação com outras ciências, entre elas a psicologia, que estuda o comportamento, a biologia, que estuda os organismos vivos, a física, que foca os fenômenos mais fundamentais da natureza, e a história, que estuda o passado, e a filosofia, estudando o pensamento humano. As dúvidas são: como cada uma dessas ciências vê a metodologia de seu trabalho? Quais instrumentos e conceitos são fundamentais para que o saber seja construído em cada campo de conhecimento? O filósofo Voltaire batizou de filosofia da história a unir história e filosofia, desdobrando o significado dos fatos, as conexões entre as ideias e o contexto político, econômico e cultural de uma época ou de um povo. Do ponto de vista da filosofia, o historiador não é apenas um coletor de informações. Ele reflete sobre essas informações, reconstrói com sua inteligência aspectos que as fontes sozinhas não permitem concluir, e o faz com enorme carga crítica. O historiador e filósofo Colin Wood define a história como sendo a investigação e afirma que o seu objeto específico é o conjunto de gestos humanos que no passado interferiram na história. Os instrumentos do historiador são os documentos, que servem de fonte para que se formule perguntas, se descreva os acontecimentos históricos
e se recrie, ainda que mentalmente, os cenários históricos. Se hoje o conceito de ângulo, a teoria das proporções, a raiz quadrada, os números não inteiros ou negativos são comuns nas aulas de matemática, isso se deve ao fato dos gregos terem dado grande impulso na sistematização dessas fórmulas. As obras dos filósofos Descartes, Spinoza e Platão afirmam que a realidade é mais bem apreendida por meio da geometria ou da matemática, e que antes de ser um símbolo mental, cujas sequências e razões são sistematizadas nos livros de matemática, os números indicam coisas reais existentes no mundo. De modo que se pode olhar para torrões de terra e pensar em cubos, para a água e pensar em bolhas, em forma de círculos, para as folhas das árvores e pensar em triângulos ou cones. Era mais ou menos isso que faziam os gregos quando raciocinavam matematicamente sobre a natureza. Embora a palavra gnoseologia não apareça na filosofia antiga, a temática já estava presente nos pré-socráticos. Gnoseologia estuda o conhecimento humano, sendo que a palavra é formada a partir do termo grego gnosis, que significa conhecimento, e logos, que significa doutrina ou teoria. Gnoseologia pode ser entendida como a teoria geral do conhecimento, na qual se reflete sobre a concordância do pensamento entre sujeito e objeto. O objeto é qualquer coisa exterior ao espírito, uma ideia, um fenômeno, um conceito, mas visto de forma consciente pelo sujeito. Chegou a hora dos exercícios. Vamos refletir sobre o assunto? Exercício 1. O professor Newton Carneiro da Costa, especialista em lógica e teoria do conhecimento científico, defende que todo conhecimento é crença, mas nem toda crença é conhecimento. Explica da Costa: o Sr. X pode acreditar que há vida em Netuno e ser um fato que em tal planeta haja vida, inclusive análoga da Terra. Todavia, ainda não se tem conhecimento em acepção estrita, a menos que X possua justificação para sua crença. Com base nas informações, da Costa afirma: alternativa A. Pelo menos em ciência, para se ter conhecimento, é preciso ter uma crença justificada. Alternativa B. Sabe-se que há condições de vida lá, portanto, afastada está a crença. Alternativa C. Crença justificada não pode ser relacionada com a ciência. E alternativa D. Que todo conhecimento é crença, assim como toda crença é conhecimento. Resposta correta, alternativa A. Considere as frases que complementam o texto. Collingwood define a história como: e afirma que seu objeto específico é o conjunto de gestos humanos que no passado interferiram na história. Os instrumentos do historiador são: que serve de fonte para que se formule perguntas, se descreva os acontecimentos históricos e se recrie, ainda que mentalmente, os cenários históricos. A. Investigação e os documentos. B. Investigação e as experiências. C. Intuição e os objetos. D. Uma ficção e os relatos. E. Fonte e as escavações. Resposta correta, alternativa A, ou seja, Collin define a história como investigação e os instrumentos do historiador são os documentos. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima.